Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai, vem. Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu, que moro em Caucaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topic. Oh, coisa boa. Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha, isso no final do mês faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz pra ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, a política é dinâmica e muitas vezes percorre caminhos e trilhas que nem os mais atentos observadores são capazes de prever. É o caso, por exemplo, da escolha do jornalista de formação, Valdemir Catanho, para concorrer ao cargo de prefeito de Caucaia, a segunda prefeitura mais importante do Ceará, montado em uma forte coligação que o torna favorito para a vitória. É claro que esse processo ainda vai se dar. Valdemir Catanho não é um nome desconhecido de nossa política. Muito pelo contrário, já está nesse meio há mais de 2 décadas. Catanho nunca havia disputado cargos eletivos para funções executivas. Caucaia, a cidade pela qual passa toda e qualquer ideia acerca do desenvolvimento econômico do Ceará, será sua primeira disputa. Até o momento dessa entrevista, Catanho ocupa o cargo de secretário de articulação do governo de Eumano de Freitas, articulação política. Petista de longa data, ele tem uma trajetória política muito ligada à ex-prefeita de Fortaleza e hoje deputada federal Luiziane Lins. Na verdade, seu começo na polícia se deu nos movimentos estudantis e sindicais, ainda na década de 1980. Catanho é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará e entre 2005 e 2012 foi o braço direito de Luiziane Lins à frente da Prefeitura de Fortaleza. Portanto, possui sólida experiência em administração pública. Conhecido por sua capacidade de articulação, jogo de cintura e paciência com o vai e vem peculiar à política, Valdemir Catanho é o convidado para a nossa conversa do Fox Colóquio de hoje. Catanho, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Casa de Vovó Dedé, que você fez há pouco o Dedé Tour. Tá? Prazer recebê-lo aqui. E, enfim, eu queria partir de um ponto que eu coloco aí. É a sua primeira disputa. Já foi especulado, quase candidato em 2012, aqui em Fortaleza, quase candidato a deputado em 2020, mas isso não aconteceu e veio acontecer justamente agora. E eu digo, o mundo político, de certa maneira, não esperava e se surpreendeu com isso. Isso lhe surpreende ou estava em seus planos pessoais algo do tipo? Não, assim, de fato não estava nos meus planos, foi uma surpresa, né? A gente estava executando esse trabalho, né, no governo do Estado, à frente da Secretaria de Articulação Política, mas é um desafio que nos encanta, né? É um desafio que nos encanta, é um município importantíssimo para a economia do nosso Estado, um município extremamente carente, né? E é um desafio que nos chama a responsabilidade no sentido de superar os problemas que lá existem, né? E como é que foi esse processo, Catanho? As pessoas têm certa curiosidade. Você estava lá, está ainda, né, no governo, né, lá junto ao governador Eumano, tratando de articulação política do governo, que é uma função difícil, delicada, política é cheio de meandros, né? E, de repente, você tem uma articulação, um movimento que o leva a ser, e vamos tratar ainda como pré-candidato, que é o que de fato é, né? Até o momento, mas com a forte tendência a se configurar, a se oficializar como candidato. Como é que se deu isso? Olha, na verdade, de certa forma, isso foi muito em função da desistência, né, do atual prefeito, do atual gestor, né, o prefeito Vitor Valim, de disputar a reeleição, né? O Estado todo acompanhou, a cidade toda acompanhou, né, os problemas pessoais que ele passou, a perda de uma filha, né, uma coisa muito... Inclusive ele esteve aqui e relatou essa situação. Muito doída, muito sentida, né? E a partir disso, o governo do Estado, ele, né, a articulação política do governo,
As relações dele com a deputada Luiziane Lins, né, também contaram bastante. Começou-se a ter conversas, né, no sentido de quem poderia sucedê-lo, né? E aí se chegou ao meu nome, né, a partir dessas conversas, inicialmente conversas entre o prefeito e a deputada Luiziane, depois essas conversas se ampliaram para o governador Elmano, para o senador Camilo, né, senador Camilo Santana, e se chegou ao meu nome, e estamos aqui dispostos a encarar esse desafio. Então, a tendência é que seja um consenso dentro que tem uma aliança muito ampla em torno do governador Elmano de Freitas. Evidentemente que isso, na cidade do interior, acaba se diluindo um pouco, mas, ao que me consta, parece que vai conseguir configurar algo muito similar ao que se tem aqui no estado, não é isso, lá? Essa é a construção que foi feita. A rigor, a minha candidatura, a minha pré-candidatura, que é a forma mais correta da gente falar, é fruto dessa articulação do governo do estado. A rigor, eu sou um candidato, né, do governo, né? O pessoal até brinca, calcaia 4 vezes mais forte agora. O que é que significa, né, isso? Significa que nós vamos ter um alinhamento, que nós vamos ter uma articulação, que nós vamos ter o apoio, né, da parte do governo do estado, da parte do governo federal, do presidente Lula, né, no sentido de levar aquilo que Calcaia precisa, né? Nós temos uma situação de desigualdade muito grande, necessidade de emprego, necessidade de enfrentamento ao problema da segurança pública, não é? Que é um direito básico da população. Todo mundo tem que ter o direito de poder sair de casa à noite, de poder passar uma noite tranquila quando sabe que seu filho ou sua filha foi para uma festa, está na casa de um amigo, de uma amiga, né? Poder retornar para casa tranquilo, o trabalhador, a trabalhadora. Né? Nós temos as questões relativas à cultura, à geração de renda, enfim, os desafios são enormes, né? Na verdade, não é muito diferente do que é em qualquer grande cidade do Nordeste brasileiro, né? Com todas as carências que a gente sabe que o nosso país tem, mas que são carências que precisam ser enfrentadas com energia, com criatividade, né? E principalmente com sensibilidade para escutar quais são as principais dores, quais são as principais necessidades dessa população. É uma situação parecida realmente com toda a cidade média para cima do Ceará e do Nordeste, de fato, com uma diferença grande em relação a Calcaia, um enorme potencial econômico. Sim, então, certamente, sim. Com exceção da capital, pelas características de ser a capital, é a cidade do Ceará que pode-se dizer que, até tratei disso na abertura do texto, qualquer ideia de desenvolvimento do Ceará tem que passar por Calcaia hoje. Por quê? Está lá o Porto do Pecém, está lá a ZPE, Zona de Processamento de Exportações, e quando se fala em Porto do Pecém, todo o seu entorno, que é uma área industrial, sim, né? Sim. E ainda compatibilizando isso, sem que às vezes se fala em zona industrial, acha que não pode haver turismo, né? Exato. E, no entanto, Calcaia é tão grande o seu litoral, tão extenso, que o turismo também é uma força econômica muito importante. Então, talvez essa seja a grande diferença, não é? Sim. É diferente de outras situações, de outros municípios, né? Você tem uma capacidade de incrementar ainda mais o turismo. A cidade já é hoje o segundo destino turístico do Ceará. Pois é. Né? Mas isso pode ser incrementado, isso tem ainda potencial de crescimento muito grande. Né? Você tem todas as facilidades de logística para a instalação de novas indústrias, né, para trazer mais empregos, você tem a facilidade de BRs, você tem a facilidade do porto, né, você tem mão de obra qualificada, enfim. Então, nós temos todos os instrumentos, todas as oportunidades para levar melhor qualidade de vida para essa população. Né? A coisa mais triste que a gente pode ver é essa situação de um jovem, de uma jovem que termina o 2º grau, né, que procura emprego e as pessoas cobram que tem a experiência e não tem experiência e fica nisso e não consegue se empregar, né?
Enfim, então nós temos uma situação que nós temos muita coisa para fazer e muitos instrumentos para fazer Para poder fazer, para né? poder fazer, né? E esse alinhamento político que vai ser fundamental, que vai ser determinante, né, a partir do apoio do governo federal, a partir do apoio do governo do estado, para que a gente possa levar dias melhores para essa população. Então, pelo que eu estou vendo aí, sua campanha sendo oficializada, você já tem uma foto de campanha, né? Presidente Lula, governador Elmano e mais este grupo que está... É por aí? Esse é o seu principal programa de governo? Olha, isso não é uma questão apenas de marketing, ou uma questão puramente de marketing, é uma questão lógica, né? Numa situação que você tem tanto desafio a ser superado, tanta falta de recurso, né? Tanto problema para resolver, é evidente que fica muito mais fácil você resolver esses problemas, superar esses desafios, se você tem apoio, né? Se você tem esse tipo de alinhamento político. Nós temos uma população de mais de 360 mil pessoas, né? Eu costumo muito dizer isso. Nós vivemos num país que é dos países mais desiguais do mundo. E nós vivemos na região, né, região Nordeste, que é a região mais desigual dentro desse país, né? E nós estamos no Ceará, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer. E quanto mais apoio a gente tiver, governo do Estado, governo federal, né, ministérios, ministro da Educação, nós temos a sorte de ter um ministro da Educação que é daqui do Ceará, que é o senador Camilo, né, deputados federais, né, a própria deputada Luiziane, enfim, e outros parlamentares, né, o governo do Estado, enfim, nós temos que fazer uma grande união por Caucaia, uma grande frente por Caucaia, né, para que esses problemas sejam superados da forma mais intensa e da forma mais breve possível. É evidente que ninguém vai resolver todos os problemas de uma vez só, né? Isso é praticamente impossível. Quem estiver dizendo isso vai estar vendendo ilusão, né? Mas é muito mais fácil, muito mais produtivo a gente raciocinar numa ideia de unidade, numa ideia de união, numa ideia de se dar as mãos, né, para que todos os esforços convirjam para esses objetivos. Bom, na abertura eu tratei de uma característica pessoal do Catan, já conheço há bastante tempo, desde a década de 80, fizemos o curso de comunicação na mesma época. Uhum. Eu não lembro de ter feito a mesma classe, alguma sala de aula com você, mas na mesma época eu fui. Sim. Então, a gente já se conheço encontrava Catan há muito lá tempo. pelo pátio ali no ali da comunicação. curso pequeno, né? Uhum. Então, todos nós convivíamos. E o Catan sempre teve uma característica de uma fala mansa, de ser um conciliador por natureza, né? São características. Aliás, uma característica que vem sendo muito marcante na política do Ceará desde desses tempos mais recentes. Eu não diria nem o Cid, não, ele não tem características, embora seja um conciliador também, mas ainda tem em si uma ideia de o embate é positivo também para a política, assim como a ex-prefeita Luiziane Lins também é uma característica até parecida dos dois. Mas desde o Camilo Santana, agora é o Mano de Freitas, todos têm uma características assim que eu considero meio mineiras de fazer política, né? Aliás, nada mais parecido com Minas do que o Ceará na política. São dois estados cuja política tem essa característica muito forte. É isso mesmo, Catan? Você é esse tipo de personagem que gosta muito mais de juntar do que ir para os embates, embora o embate às vezes seja importante também na política, não é? Fábio, eu acho que é isso, mas não é só isso. Eu acho que tem alguma coisa a mais que a gente precisa trabalhar e divulgar isso e colocar isso, inclusive em campanha eleitoral, né? Eu acredito muito que o gestor precisa ouvir, né? Acredito muito que quando a gente fala em diálogo, não é um diálogo em que a gente só fale, a gente precisa escutar, né? E eu acredito que isso é um princípio da democracia, né? A democracia não é só você votar de 2 em 2 anos, né? Escolher alguém para governar aquilo que é público. A democracia pressupõe você dialogar, você falar e você escutar, né? Escutar sugestões, escutar críticas.
nós não somos deuses, nós não somos oniscientes, nós não somos, né, sabe-tudos, né? Nós não temos um conhecimento enciclopédico, né? Nós somos falíveis, nós somos sujeitos a errar, né? Então, é muito importante que o gestor possa escutar os movimentos organizados, que o gestor possa escutar os comerciantes, que o gestor possa escutar os industriais, que o gestor possa escutar as comunidades, saber aquilo que é prioridade. Nós não temos dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, não é? O que é mais importante? É você investir na saúde ou na educação? O que deve ser prioridade? Ou é a pavimentação? Ou é o saneamento básico? Você está dizendo que essas decisões de coisas prioritárias se dará a partir dessa audição. É preciso que a gente exercite o diálogo, é preciso que a gente exercite de forma organizada, né, a escuta das demandas da população. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito, né, que a gente erra menos quando a gente escuta mais, né? Isso é muito importante que a gente pratique isso. Quando a gente escuta mais, quando a gente ouve mais opiniões, a gente erra menos, né? E acho que a gente é um gestor melhor quando faz isso, não é? E isso faz parte dessa coisa de dialogar, né? Isso faz parte da democracia, de uma prática democrática, né? E é isso que eu imagino, né, levar para a Caucaia, que eu quero levar para a Caucaia, se me for dada essa oportunidade pelo eleitorado, pela população de Caucaia, né, para que a gente possa, aos poucos, da forma mais intensa, da forma mais breve possível, ir superando esses problemas que são problemas históricos, né? O Ceará já nasceu pobre, o Ceará já nasceu desigual, né? O Brasil já nasceu pobre, o Brasil já nasceu desigual, mas a gente supera esses problemas se tiver compromisso de superá-los, né? Se tiver sensibilidade com esses problemas, se a gente tiver empatia, tiver capacidade de se colocar no lugar do outro que está sentindo aquela dor, né? Tiver compromisso de superar esses problemas e tiver essa sabedoria, vamos dizer assim, esse bom senso até, né, de saber escutar para poder decidir aquilo que é melhor para a maioria. Pelo que já ouvi de Caucaia, um dos principais problemas lá, que não é um problema só de Caucaia também, aliás, não tem cidade que tenha problemas que não sejam praticamente comuns a todas, né? Mas a segurança pública, que é um problema também de Fortaleza, é uma coisa que está sendo marcante e teremos, e certamente esse será um dos temas principais da campanha, mesmo que a responsabilidade do prefeito seja, digamos, indireta, mas há tarefas a fazer como prefeito. Sim. E como você se posicionará diante disso, Catanho? Olha, nós temos... Que é premente, a gente está falando da vida das pessoas cotidiana. Exato. O bem maior é a vida, né? O bem maior é a vida. Então, assim, é evidente que a prefeitura, que o município não tem responsabilidade direta sobre isso, mas ele pode fazer muita coisa, né? Ele pode estruturar uma guarda municipal, que é evidente que não vai ter o mesmo papel de polícia, mas isso dá uma sensação de segurança para as pessoas, né? Isso pode evitar alguma violência, alguma agressão, a simples presença de uma pessoa fardada, de uma viatura, né? Nós podemos estruturar programas no sentido de violências que são muito doídas, mas que são muito específicas, como aquilo que é o cotidiano de violência das mulheres, né? Aquilo que é o cotidiano de violências contra crianças e adolescentes, né? De agressões sexuais e etc. Você pode melhorar a iluminação pública, né? Você pode ter situações de limpeza de terrenos, enfim, de colocar locais, né? Criar locais mais seguros para as pessoas andarem, ruas mais seguras para as pessoas andarem, simplesmente iluminando e tirando mato e tirando, enfim, terrenos
terrenos baldios. Enfim, você tem coisas que podem ser feitas, iniciativas que podem ser feitas, né, que podem amenizar o problema. É evidente que o problema da segurança pública é um problema nacional, né? É um problema, na verdade, que não é só no Brasil, é um problema... Nós assistimos outro dia uma situação, né, no Equador, em que facções, traficantes invadiram canais de televisão, enfim... assassinaram candidatos a presidente. Assassinaram né? candidatos a presidente. Né? Você tem essa situação no Brasil todo de guerra, de facções, de grupos de narcotráfico. Então, a prefeitura, por si só, não tem como enfrentar isso, mas ela tem alguma coisa para fazer. Né? Imagina você, por exemplo, uma situação de uma mãe, né? Uma mãe de família, que depende economicamente do seu companheiro, do seu marido, e que sofre violências, agressões cotidianas desse companheiro, desse marido. Né? A prefeitura ela pode dar oportunidade de renda, dar oportunidade de trabalho para que a pessoa possa, se assim, né, entender, deixar de depender economicamente daquela pessoa que a agride constantemente, né, que muitas vezes fica naquela relação em função de uma dependência econômica. Né? Essa questão de você ter uma guarda municipal mais estruturada é uma questão premente também. Né? Você pode ter uma coisa voltada para a ronda escolar, né? Para garantir, pelo menos, que as crianças, que os nossos jovens, no percurso de casa para o trabalho, para a aula, possam ter alguma segurança. Né? Então, tem coisas que podem ser feitas, sim. Né? E a gente tem sensibilidade para isso e o entendimento de que a segurança pessoal é um direito básico de qualquer cidadão. Catanha, aqui já tratamos disso, no começo, Abel, dizendo isso, né, da surpresa de você ter sido pensado para esta pré-candidatura de Caucaia. Qual é a sua relação? Você tem uma relação histórica com Caucaia? Uma crítica que se faz lá comumente também é de que há candidatos que nem sequer são de Caucaia ou nunca moraram lá ou coisa parecida. Qual é o seu caso? Se enquadra em qual situação? Eu já morei em Caucaia. Você foi morador de Caucaia? Já fui morador de Caucaia, morei nos anos 90, morei ali na Grande Jurema, no Parque Albano. Grande Jurema um bairro extremamente importante, exatamente, enorme, né? Exatamente, muito populoso. Uma das maiores concentrações populacionais do município. Né? Então, esse problema eu não tenho. E, evidentemente, que já está morando lá, né? Já voltei a morar lá. Catanha, vamos falar agora um pouquinho de governo do Estado, essa função, articulação política. Como é fazer articulação política no governo que tem uma maioria tão ampla, tão folgada, que tem um apoio de tantos prefeitos? É fácil esse trabalho? Enfim, certamente há muitos casos em muitas cidades onde tanto o prefeito quanto a oposição são base do governo. Olha, é um trabalho necessário. Aliás, em Caucaia tem disso. Isso é próprio da democracia. Né? Os governos são eleitos, seja município, seja estado, seja governo federal, são eleitos o poder executivo e o poder legislativo. Né? E são eleitos em função de uma articulação de forças políticas que elegem aquele candidato, aquele partido e etc. No caso do governo do Estado, você tem essa situação complexa, porque os grupos, o grupo político, né, que ganha a eleição, ele não é um grupo uniforme, né, ele tem suas divisões internas, ele tem suas disputas internas, você tem disputas locais, situação e oposição de determinados municípios, você tem parlamentares que disputam, né, aquela região, aquele município. Então, assim, e você tem que procurar... Então, é um trabalho de provocar acomodação. Você tem que... Para que não haja terremotos. Você tem que ter todo um exercício de acomodar essas forças políticas locais, esses interesses particulares, né? Até para que o governo funcione.
né, para manter a sua base de apoio na Assembleia Legislativa, para que esse povo todo esteja unido num processo de reeleição do governador, né, que está exercendo o poder hoje. Enfim, não é um trabalho fácil, porque você precisa constantemente estar arbitrando, estar tentando conciliar interesses que muitas vezes são conflitantes, né? Disputas no município A, disputas no município B, e principalmente esse ano, que é um ano de eleições municipais. Pois é. Né? Então, esse desafio fica ainda maior. Na verdade, Como é que fica o governador numa situação como essa, onde diversos municípios, como eu disse, há tanto um candidato a prefeito que é o candidato do prefeito, ou o próprio prefeito que vai se candidatar novamente à reeleição, é apoiador do governador, e a oposição também é apoiadora. Como é que se comporta o governador numa situação como essa? Ele vai ao município, enfim... Ele, normalmente, isso é avaliado caso a caso. Caso a caso. É avaliado caso a caso, certo? Dependendo da situação do município, de quem são os candidatos, no caso nosso, né, no caso nosso presente, quais foram os candidatos que apoiaram a eleição do governador Eumano, quais foram aqueles que não apoiaram, enfim, a força do PT no local, né, se esse candidato é candidato por esse partido ou por esse outro, enfim. Então, tudo isso é analisado e só tem como ser feito se for feito caso a caso, porque você não tem situações iguais em todos os lugares, né? Cada lugar você tem uma situação específica. Uhum. Bom, e temos aqui o caso de Fortaleza, né, onde o PT, esta semana, domingo, não é? Sim. Vai estar definindo aqui o seu rumo na cidade. E o governador, qual é o papel do governador nisso? O governador é magistrado nessa história ou ele tem um lado? O governador deu várias declarações no sentido de buscar a unidade do partido e, ao mesmo tempo, buscar que as bases do partido fossem ouvidas, né, os filiados e filiadas do partido Que é fossem exatamente o que será ouvidas feito. na definição deste nome que vai representar o PT na eleição. Né? É esse processo que vai acontecer domingo agora, né, com a eleição dos delegados e delegadas que irão participar do encontro municipal, que lá no final do mês, eu peço desculpas de não saber aqui de cabeça a data, nesse encontro que definirá qual será o candidato ou candidata do PT nas eleições desse ano. Né? Domingo agora nós vamos ter a eleição dos delegados e delegadas, o filiado ou filiada vota em determinada chapa, né? E essa chapa tem os seus delegados que irão participar do encontro. Assim, do ponto de vista do seu pensamento pessoal, frases como a que o senador Cid Gomes diz que não é bom para a política, para a cidade, enfim, que o governador seja de um grupo, de um partido, o prefeito da capital seja do mesmo partido, porque isso seria uma acumulação exagerada de forças. Ele está defendendo isso porque ele está no PSB. Aí isso é conversa de quem quer que o PSB tenha candidato e seja apoiado pelo PT. Como é que você vê isso aí? Aliás, quando você participou da gestão em Fortaleza, era o PT na prefeitura e o PSB no estado, diga-se de passagem, naquela época. Sim, exatamente. Mas, assim, eu discordo desse raciocínio dele, né? Eu acho que quem decide isso é a população, é o eleitorado. E vejo uma vantagem, né? Que é justamente essa ideia de que você tem mais facilidade, né, eventualmente, de poder ter mais apoio. Né? Apoio do governo do Estado, apoio do governo federal, no sentido de solução de problemas que são problemas históricos, né? Como os que Fortaleza tem. Né? Fortaleza é a capital mais importante do Nordeste hoje, em termos populacionais. Né? Não é a capital mais rica do Nordeste,
o que significa que é a capital mais desigual, porque tem mais gente e não é a mais rica, portanto, é mais gente pobre, né? Desafios imensos a serem superados. É evidente que, numa situação de alinhamento político, você tem mais oportunidade para que esses problemas sejam superados, né? Assim, eu não vejo isso como uma coisa tenebrosa, uma coisa que a população tenha que temer, muito pelo contrário, né? É claro que um candidato de um outro partido que seja também da base política do governo federal, como é o PSB, né, que também é da base política do governo do estado, ele também teria o mesmo tratamento, né, a mesma facilidade, né? Eu posso até dizer que quase que tanto faz, né? Meio que tanto faz, se fosse um candidato, a facilidade seria a mesma, né? Mas isso não é assim uma regra, né? Uma regra que fosse criar qualquer problema No para fim a das contas, população. cada caso é um caso, né? No Tem final sua própria história, suas próprias Exatamente. circunstâncias. Você pode até ter situações em que é tudo do mesmo partido, mas eventualmente esse prefeito, esse gestor não tem capacidade de se articular, enfim. Isso também depende também do desempenho pessoal de cada um, né? Do desempenho, da sensibilidade. Bom, caro Catanho, chegamos aí, tínhamos combinado de fazer por volta de 30 minutos a nossa conversa de hoje, um pouco mais curta do que o de costume, mas deixo aí o final para a sua despedida. O Catanho veio aqui, conheceu a casa de vovó Dedé, viu a qualidade e a abrangência desse projeto, que consideramos tão importante, e, enfim, deixo aí o final, um minuto final para você se dirigir ao distinto público e finalizar a nossa conversa de hoje. Não, Fábio, eu só posso agradecer, né? Agradecer o convite, não só pelo espaço de falar na entrevista, mas principalmente por conhecer, né? Conhecer diretamente essa experiência que está sendo construída aqui, né? Emociona a gente ver jovens aqui da comunidade do Grande Pirambu, né, aprendendo música, aprendendo ofícios, profissões, né, ligada à arte, ligada à cultura, ligada à produção cultural, enfim, né, um trabalho que já vem aí de muitos, 30 anos, não é isso? 30 anos. Mais de 30 anos, né, que a gente, assim, precisa levar o conhecimento do grande público, não é? Porque é um trabalho que precisa ser estimulado, precisa ser elogiado, precisa ser ampliado o máximo possível, não é? Porque aqui eu estou vendo que as pessoas estão salvando vidas, não é? Estão salvando vidas, estão encaminhando essas pessoas, esses jovens, no bom rumo, não é? Em profissões que vão levar prazer, vão levar uma construção pessoal para todas elas de uma forma digna, de uma forma prazerosa, né? Então eu só posso agradecer por vocês terem me feito esse convite e terem me dado a oportunidade de conhecer essa experiência aqui tão bonita. Bom, nós aqui agradecemos e em breve, penso, teremos outra oportunidade, Catanho, de uma nova conversa aqui no Fox Coloca, quem sabe durante a campanha, né? Calcaia aqui tão pertinho, vizinho a nós. Só chamar que a gente vem. Está na fronteira, então tem uma circunstância estratégica tanto para o jornalismo como para Fortaleza também. Importa muito para Fortaleza a história de Calcaia. Quem sabe a gente consegue até promover debates aqui. Bom, vamos em frente e até o próximo. Muito obrigado. Um abraço. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Este ano teremos uma grande oportunidade. A época de chuva não será tão chuvosa assim. E como é que isso pode ser bom, diretor Denguerson? Explica, Chico Cunha. Quando tem menos chuva, o pessoal relaxa. E este ano nós iremos bater a nossa meta. Se toda a família for como essa que ajuda a gente, com certeza.
Olha aí, esse vaso sem areia, a caixa d'água destampada. Pneu cheio d'água descoberto. Agora chega de zumbido e vamos nessa! Somos a Aedes e nada nos impede! Pare o mosquito. Em caso de sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. Governo do Ceará.